Começar. Ok, tá gravando. Tá joia. Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início, então, à nossa reunião, que tem hoje a participação da professora Liliane, do Departamento de Fonoaudiologia. A gente agradece desde já o aceite do convite para tratar de um tema tão importante, né, que dando continuidade às formações que nós temos feito no intuito de tratar de ferramentas, estratégias para a inclusão dos nossos alunos com alguma necessidade especial. E eu gostaria, de antemão, solicitar a todos que o encontro fosse gravado. Aqueles que forem contrários, por favor, se manifestar. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Então, vamos gravar o encontro. E esse vídeo será disponibilizado no canal do NAD para os membros do NAD acessarem futuramente, né? Aqueles que não puderam estar presentes aqui também conosco hoje. A professora Liliane, ela vai falar para a gente sobre algumas necessidades de estudantes com transtorno do espectro autista. A nossa reunião vai até 15h30, mas vamos ficar aqui, né, nesse período, ouvindo e também tendo um momento para discussão, tá bom, Liliane? Ao final aí, nós vamos ter uma discussão com dúvidas. Fique à vontade, acho que você tem uma apresentação, né? Consegue projetar, se você quiser também passar para a gente. Boa tarde, acho que vai dar certinho aqui. Deixa eu já Tá bom. colocar, aí vocês me falam se está dando certo, por favor. Já está aparecendo para vocês? Sim, está aparecendo na tela cheia. Ótimo, muito obrigada. Joia. Então, boa tarde a todos. A convite da Daniela, vou conversar um pouquinho sobre algumas necessidades de estudantes com TEA. Algumas porque, na verdade, as necessidades vão aparecendo e, às vezes, acontecem coisas que não estavam dentro do script. Então, a ideia é olhar para o quadro clínico e pensar em algumas coisas mais prováveis de acontecerem na universidade e como é que nós podemos cuidar disso. Então, só para começar, os transtornos do espectro do autismo ou transtornos do espectro autista estão incluídos na categoria de transtornos do neurodesenvolvimento. Isso significa que os sinais eles vão aparecer no início do desenvolvimento. Nos quadros de TEA, nós estamos falando do aparecimento dos sinais e dos sintomas até 36 meses de vida. Porém, apesar de aparecerem até os 36 meses de vida, existem vários relatos na literatura de pessoas que foram diagnosticadas na adolescência e na vida adulta, no começo da vida adulta. Eu estou chamando a atenção para isso porque muitos estudantes nas universidades estão incluídos nessa história. São pessoas que tiveram um diagnóstico tardio de TEA e vão chegar no ambiente universitário, né, vão ser colocados diante de situações na adolescência que vão mobilizar dúvidas e muitas vezes no começo da vida adulta, finalzinho da adolescência, exatamente quando entram na universidade, é que eles vão ter o diagnóstico. É claro que alguns podem já ter o diagnóstico desde cedo, mas pelo que nós temos observado e pelos relatos de literatura, o mais comum para o estudante universitário é aquele estudante que tem um diagnóstico mais tardio. Então, não é que os sintomas não apareceram, mas as demandas da infância, elas são menores em termos educacionais do que as demandas na adolescência, na vida adulta. As questões sociais, a infância tem muitas demandas sociais, mas na infância tem muito apoio da família, tem muito apoio de outras pessoas, de outros adultos. E esse apoio vai sendo retirado conforme a pessoa adentra a adolescência ou a vida adulta. Então, essas demandas sociais, elas também têm uma mudança qualitativa que leva ao questionamento, né, a se perguntar sobre os quadros clínicos. E a conversa sobre TEA, ela tem crescido muito na sociedade, acho que todo mundo já teve alguma experiência ou de encontrar pessoalmente, de conhecer, de trabalhar com isso, ou de pelo menos
ouvir sobre isso nas mídias sociais. É um tema que tem crescido muito. E esse crescimento é muito bom, muito satisfatório, porque ele mostra que o quadro existe, que ele precisa de cuidados, que ele tem determinadas necessidades, mas nem sempre fica tão claro nas mídias sociais que nós estamos falando de um quadro extremamente heterogêneo. Então, quando nós falamos de transtornos do espectro do autismo, dentro dessa grande nomenclatura, você pode estar falando de um adolescente de 12 anos que não se comunica verbalmente, e ao mesmo tempo você pode estar falando de uma criança de 2 anos e 6 meses que já se comunica verbalmente muito bem, no sentido da emissão de sons, da construção de sentenças, que fala sobre nebulosas, sobre matemática avançada, o que não está apropriado à idade da criança, e é aí que tem o estranhamento. Mas dentro dos transtornos cabem essas duas vivências, do adolescente, que é não verbal, e da criança bem novinha, que é verbal, que tem interesses inusitados e não esperados para a faixa etária. Isso significa também que quando nós estamos falando, pegando esse momento, essa heterogeneidade ela também vai aparecer. Pensando nos quadros de TEA, em termos numéricos, nós estamos falando de um transtorno do neurodesenvolvimento que atinge muito provavelmente 1% da população. Então, nós estamos falando aí de 80 milhões de pessoas. No Brasil, o número que nós temos é de aproximadamente 2 milhões de pessoas com TEA. Desses 2 milhões de pessoas, nós temos um número muito menor em relação à população geral e em relação às pessoas com deficiências. E pensando nessas pessoas com TEA, esses 2 milhões, aqueles que têm acesso à educação. Quando nós pensamos nessa questão escolar, o censo diz que aproximadamente 300 mil crianças com TEA estão na educação infantil, no ensino fundamental, 1 e 2, e no ensino médio. O censo de 2016, ele fala, contudo, que na universidade nós não temos 600 estudantes com TEA. Esse é um número mais antigo, porque esse número no censo de 2020 não foi divulgado, estou falando do de 2016. Mas, pelo andar, e pelo conhecimento, e pelos avanços que temos tido, eu imagino que no futuro nós tenhamos cada vez mais estudantes com TEA na universidade. Começar a conversar sobre isso, começar a pensar em ações e cuidados é uma necessidade que eu acredito que vai ser cada vez mais preeminente. Quando nós falamos em TEA, nós estamos falando de um quadro que tem 2 grandes áreas de alteração. E eu vou falar isso porque vai ter total relação com o que nós vamos pensar em termos educacionais, estratégias, ações na sala de aula. Uma parte do diagnóstico é dada por alterações na interação e na comunicação social. E uma outra parte presente nas características são padrões restritos e repetitivos de comportamento, de interesses e de atividades. Se nós pensarmos assim, não precisa nem ser uma coisa profunda, se nós só olharmos aqui, interação e comunicação, tudo a ver com sala de aula. Comportamentos, interesses e atividades, tudo a ver com sala de aula. Então, essas características, elas vão se apresentar no momento educacional de formas bastante interessantes e vão precisar do nosso cuidado. Em termos de diagnóstico, além de ter essas características, tanto na área de interação e comunicação social, quanto padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesse e atividades, nós temos diferenças na necessidade de apoio que as pessoas precisam. Lembrando que estamos falando de um quadro heterogêneo, de um espectro. Existem pessoas que precisam de muito apoio. Apoio para lidar com o outro, apoio para situações interacionais, apoio diante de mudanças nos comportamentos,
no ambiente e pessoas que vão ter, nesse aspecto, um maior nível de autonomia. Muito provavelmente, nós vamos receber no ambiente universitário pessoas que precisaram ao longo da vida de menos apoio, né? Porque estamos falando de quadros, para começar, de pessoas verbais, de pessoas que acompanharam o processo educacional desde o ensino fundamental, caminharam para o ensino médio e estão agora conosco. Pensando nisso, nessa questão do apoio, nessa questão do diagnóstico, nós temos a questão das características que foram mascaradas antes. E muitas vezes essas características, elas vão aparecer na universidade, ou o tamanho da dificuldade vai aparecer na universidade de uma forma que não apareceu no ensino fundamental e no ensino médio. Porque no ensino fundamental e no ensino médio, o apoio dado ao estudante, ele é qualitativamente diferente do apoio dado na universidade. E isso por uma característica da universidade e também porque, né, a ideia da educação universitária é uma educação de autonomia, é uma educação em que o estudante tem protagonismo nos seus processos de aprendizado. Então, essas demandas, esse modo diferente de pensar a educação, vai resultar em exigências diferentes para o nosso estudante. Ao longo do crescimento e do desenvolvimento, o período da adolescência, ele vai se apresentar como um momento em que a literatura relata, em geral, um declínio da sociabilidade da linguagem. Não um declínio da habilidade, mas um declínio no sentido de você, do estudante, né, da pessoa com TEA, na verdade, ela estar diante de situações que são mais difíceis para ela lidar. E isso leva a um afastamento da vida social, e esse afastamento da vida social é que vai resultar em um declínio da sociabilidade e da linguagem. E, de novo, eu estou falando isso porque tem total relação com o que nós vamos pensar, né, no momento da sala de aula. Além disso, adolescentes e jovens adultos com TEA, eles podem ter outros transtornos associados. Então, a literatura é vasta em contar que transtornos de ansiedade, depressão, são bastante frequentes na população adolescente e nos adultos. Outra coisa que aparece também na sala de aula, ou reverbera na sala de aula, é a presença de estereotipias, né? Comportamentos motores que parecem ser sem significado. Então, por exemplo, o estudante pode ficar fazendo movimentos de balanceio para frente e para trás, como esse que eu estou demonstrando, ou movimentos de mãos, ou algum movimento complexo com os dedos. Muitos relatos têm sido feitos sobre o aparecimento desses comportamentos motores em ambiente de sala de aula, principalmente em situações de maior estresse. E é importante nós sabermos que isso aparece de fato, para que não achemos que é alguma coisa assim, né? Para que não demos um significado diferente do significado real. Além disso, existem muitos relatos, infelizmente, de que pessoas com TEA, no ambiente de escola, no ambiente escolar e no ambiente de trabalho, são vítimas potenciais de abusos psicológicos e abusos físicos. Além de ansiedade e depressão, existem condições que cursam ou podem cursar junto com o TEA, e uma delas é bastante famoso, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, pode ser que o estudante que esteja na sua sala de aula, ele tenha tanto TDAH, ou TDA, né, ou TEA. Então, ele pode ter as duas coisas. Nós também podemos ter uma situação de TEA com altas habilidades e superdotação. Existe a possibilidade também de TEA e deficiência intelectual, TEA e transtornos de humor, como eu falei anteriormente, e muitas vezes, devido ao uso de fármacos e também a questão dos hábitos sociais mais solitários, uma questão de sobrepeso ou uma questão de obesidade.
Então, aí um pouquinho nós falamos sobre o quadro de TEA. E quais são as características que essas pessoas têm? Eu pensei, né, em dividir com vocês algumas dessas características que impactam de uma forma mais direta no processo educacional. Naturalmente que existem várias características, mas essas eu acho que impactam de uma forma mais óbvia no processo educacional. Os estudantes com TEA, eles tendem a ter uma grande atenção visual. Eles tendem a prestar atenção em detalhes. Isso acontece por uma característica de processamento cognitivo. Eu sei que quando nós lemos isso, tem um aspecto positivo e tem mesmo, né? Ser atento a detalhes. Mas quando nós estamos falando dessa situação clínica, isso também quer dizer que ele tem dificuldade de entender o todo. Então, ele presta atenção nos detalhes em detrimento do todo. Não é que ele presta atenção nas duas coisas, que ele consegue lidar com as duas coisas, e sim que os detalhes ganham relevância em cima do todo. Isso significa que na hora de entender algum conceito ou de lidar com conceitos sequenciais, pode ser que o estudante tenha dificuldade de seguir a sua linha de raciocínio. Ou pode ser que ele fique bastante focado em uma característica daquilo que você falou. Por exemplo, você está falando um conceito e X, Y, Z. Você falou 3 coisas dentro daquele conceito, mas ele focou na característica Z. Por quê? Porque ele focou em um detalhe. Então, ele pode ter dificuldade de juntar essas informações, de sintetizar as informações. Ele também pode ter foco, assim, o hiperfoco, né, que agora está bastante na moda, em assuntos de interesse. E como nós veremos daqui um pouquinho, esse foco, ele pode levar, às vezes, a um monopólio do tema na sala de aula. Outra questão é uma dificuldade no uso e na leitura de sinais não verbais e de regras sociais. O regras está entre aspas, porque é complicado falar de regras sociais, mas todos nós sabemos que existem acordos implícitos sociais. Por exemplo, se você está conversando com alguém, você está lá batendo papo com a pessoa e a pessoa te interrompe. Você se sente, do ponto de vista conversacional, assim, por que a pessoa, né, me interrompeu agora no meio da minha fala? Isso causa um estranhamento. Por quê? Porque existe uma, entre aspas, regra de troca de turno. Eu falo, estou aqui no papel de falante, daqui a pouco estarei no papel de ouvinte. Então, pode ser que o seu estudante, tem uma grande possibilidade disso acontecer, tenha dificuldade nisso. Uma dificuldade também em ler expressões faciais. Quando nós estamos dando aula, você está assim, de frente para os estudantes, e você vê alguém fazer assim, franzir a sobrancelha. Você já interpreta como, acho que eu não fui muito claro, vou reformular a minha fala. Nós fazemos isso naturalmente. O estudante com TEA, ele tem dificuldade de ler esses sinais não verbais. Enquanto nós fazemos uma leitura bastante automática, por exemplo, está toda a sala assim, né, olhando para vocês, falar, estão atentos, perdão. Mas daí todo mundo começa a se mexer, 3 levantam para tomar água, todo mundo começa assim a, né, quase fazer uma ginástica, você fala assim, eu acho que eles estão cansados, vou dar uma pausinha. Você lê essas informações muito naturalmente. O estudante com TEA, ele não vai fazer isso. Então, muitas informações implícitas vão passar desapercebidas. Além dessa dificuldade de ler esses sinais não verbais e as regras sociais, existe uma dificuldade na compreensão das intenções e das informações implícitas. Exemplo, você está numa sala de aula e alguém fala assim, nossa, tá quente aqui. A pessoa não está querendo somente te informar, puxa, está quente aqui. Muito provavelmente o que ela quer é, por favor, ligue o ar-condicionado. Ela está fazendo um pedido indireto. Só que nós entendemos isso naturalmente. Essas informações implícitas para a pessoa com TEA são bastante difíceis. Inclusive, são metas de terapia, só para
dá uma ideia de como isso não é uma questão natural no quadro de terra. As pessoas com TEA também têm dificuldade na compreensão de duplo sentido, de metáforas e de pensamento abstrato. Quando nós pensamos na educação, a linguagem é o principal veículo de comunicação que nós temos, a linguagem oral e também a escrita, né? Mas na linguagem oral nós usamos muitas figuras de linguagem, nós usamos muita hipérbole, né? Exageramos muito, fazemos muitas metáforas, muitas metonímias, levamos ditos proverbiais, expressões idiomáticas que fazem parte do nosso repertório pessoal. E é natural que nós usemos esse repertório na sala de aula. Porém, o estudante com TEA vai ter dificuldade nisso. Então, aquela famosa expressão, dá uma mãozinha para o seu colega, tá tudo bem essa expressão, né? É uma expressão tão conhecida, mas para o seu estudante com TEA pode não estar tudo bem. Por quê? Porque ele tem uma tendência a compreender literalmente o que ele escuta. Então, tem uma história real, né? Real, porque eu passei por ela, assim, é o caso de uma criança, mas ilustra isso. A criança começou a chorar lá na sessão de terapia, né? Chorar, e ninguém consolava a criança, quando, de repente, a criança, né, encontra a mãe dela, né, leva uma criança para a mãe, e quando a criança vê a mãe, a criança grita assim, mamãe, eu vou ficar sem mão, ela me pediu uma mãozinha. E a criança, ela chorou, por quê? Porque ela ficou desesperada. Porque ela entendeu que quando a terapeuta falou, me dá uma mãozinha, porque era para guardar brinquedo, né? Me dá uma mãozinha aqui, era tirar a mãozinha e dar para ela a terapeuta. Então, são essa, né? E tem muitas outras histórias desse tipo, elas são quase uma anedota, né? Você fala assim, nossa, que engraçado. E também é muito triste, porque essas expressões fazem parte da nossa comunicação natural. Mas quando estamos com estudantes com TEA, são questões que nós vamos precisar prestar atenção. Os estudantes com TEA também têm dificuldade em lidar com mudanças, o que também tem implicações na sala de aula. Nós vamos conversar mais sobre isso daqui a pouquinho, então vou deixar por enquanto em suspenso. E tem muitas alterações qualitativas do contato visual. Quando nós estamos em situação de sala de aula, o professor, em geral, ele alterna o contato visual com vários estudantes. Então, você está falando para a sua turma, você olha para um, você olha para outro, você olha para outro. Você não dá aula, por exemplo, olhando só para um estudante, assim, né? Se você fizer isso, ele vai achar que está sendo quase perseguido. Então, nós alternamos o nosso contato visual com vários estudantes. Pode ser que seu estudante com TEA não faça contato visual com você. Então, é importante que nós saibamos disso para não nos sentirmos ofendidos do ponto de vista conversacional. Porque se a interação tem regras, significa que às vezes nós também sentimos que alguém rompeu essa regra. Nós chamamos isso na literatura de comunicação de ofensa conversacional. Se você souber que seu estudante faz isso, não porque ele não liga para o que você está falando, ele não se importa com aquele conteúdo, mas por uma dificuldade, nos ajuda a entender de outra forma o que está acontecendo. Então, acho que é uma questão bastante importante de nós lembrarmos. Tendo elencado algumas dessas características, nós vamos conversar agora sobre alguns cuidados que nós podemos ter, podemos, né, ter no momento de sala de aula. Eu tentei dividir esses cuidados em categorias, pensando em questões institucionais, pessoais e pedagógicas. Do ponto de vista institucional, acho que a primeira questão que nós precisamos identificar é se e quais, né, são as ações que a própria universidade, ou os cuidados que a própria universidade oferece. E, nesse sentido, esse momento já é uma dessas experiências de cuidado institucional. Esse momento de olhar para
essa necessidade, tentar pensar nessa necessidade e compor ações e construir ações de ajuda. Também, além de conhecer as ações, tem a questão dos materiais, né? Muitas vezes existem materiais que são disponibilizados. A própria UFES, pelo menos no nosso curso, foi enviado para a gente um material que foi feito numa outra universidade, mas que são sugestões para trabalhar no ensino superior com pessoas com TEA. Então, esse tipo de material também é muito legal, é muito interessante, porque é uma fonte para você recorrer. Estou em dúvida, vou recorrer ao material. É claro que falar, né, conversar com as pessoas é uma fonte excelente, mas é bom nós termos materiais que podemos consultar a longo prazo. Então, acho que nesse sentido, conhecer os materiais, conhecer o que nós temos à disposição. Em termos pessoais, acho que esse momento também fala sobre isso, uma tentativa de entender o quadro. E, do ponto de vista do professor, o seu papel como professor é contatar o seu estudante, ou seja, lidar diretamente com ele. Se apresentar, né, se colocar à disponibilização, colocar a sua disponibilidade para contato, para dúvidas, mostrar para o estudante que você se importa com ele. A sugestão não é só contatar, né, mas fazê-lo de forma pessoal e individual. Ou seja, quando nós estamos em sala de aula, é muito natural que, principalmente nas aulas iniciais, nós nos apresentamos a disciplina e colocamos também, né, para os estudantes a informação que nós estamos à disposição deles, né? Pode me contactar, pode mandar um e-mail, pode isso, pode aquilo. É importante fazer isso também no tete-a-tete, falar diretamente com esse estudante, para que ele entenda que essa informação genérica, vocês podem me contatar, tá, turma? Pode me mandar mensagem, pode sei lá o quê. Tá falando com ele. Ele é o destinatário dessa informação. Então, se você puder falar isso diretamente, ao invés de falar na sala de aula, né, tem um momento particular com ele, né, 2 minutinhos que seja, antes ou depois da aula, para falar, olha, eu estou aqui, estou à disposição, se precisar de alguma coisa, pode me contatar. Para quê? Para ele entender, como eu falei, que você está se dirigindo a ele. Isso, então, é uma ação pessoal, no sentido de você, pessoa, com o estudante, pessoa. E quando nós pensamos em ações pedagógicas, que são ações que vão também repercutir na turma. Então, tem algumas sugestões. A primeira delas é, pensando nas características da pessoa com TEA, é você cuidar da sua linguagem em sala de aula. Quando eu digo cuidar da sua linguagem, o que eu estou querendo dizer? É você tentar se comunicar com a maior clareza possível. Isso não é tão fácil quanto parece. Por quê? Quando você lê, você fala assim, a minha linguagem é muito clara, tá tudo bem. Porém, essa não é a realidade, né? Nós temos uma impressão de que a nossa organização comunicativa é muito mais fluida do que é, muito mais clara do que ela realmente é. Então, se você é do tipo, e eu sou desse tipo, então posso dizer isso assim com tranquilidade, que está começando uma ideia, aí você faz um parênteses e fecha aquela primeira ideia, você está com uma ideia A, aí você faz um comentário e fecha aquela ideia A, mas no meio teve um outro tema. É importante que você se cuide para você começar e fechar todas as coisas sem fazer muitos parênteses no meio da sua fala. Tentando o quê? Construir um fluxo mais claro, um fluxo mais ordenado de ideias. Outra coisa para nós prestarmos atenção como professores é no uso das expressões idiomáticas, nas figuras de linguagem e provérbios. Quando eu estou falando de ter cuidado, eu não estou falando para nós eliminarmos isso da nossa linguagem. Essa é uma sugestão que, às vezes, em alguns momentos, a literatura deu, mas é uma sugestão inviável. Por quê? Porque faz parte da nossa comunicação
as figuras de linguagem, elas não são um luxo da comunicação. Ai, que luxo eu usar metáfora. Ai, que luxo eu usar metonímia, pleonasmo. Nem é bonito, mas nós usamos. Hipérbole. Não é um luxo, é uma construção natural. E são, inclusive, formas de cognição linguística. Então, temos que pensar sobre isso. Qual que é a ideia ou qual é a sugestão, então? Você usou uma expressão idiomática? Você usou um provérbio na sala de aula? Você usou uma figura de linguagem? Tenta agora fazer uma frase paralela a isso. Ou seja, faça uma paráfrase da sua própria fala, usando o exemplo anterior. Você fala assim, me dá uma mãozinha aqui. Aí você pode usar essa expressão, me dá uma mãozinha. Aí você completa. Dá uma mãozinha é porque essa expressão dá uma mãozinha significa que eu estou pedindo a sua ajuda. Você pode me ajudar nisso? Ou seja, você usa a expressão, mas depois você explica. Isso pode parecer um pouquinho estranho, porque, de fato, né, a expressão idiomática ela serve para figurar no lugar de alguma coisa, porém, nesse momento que você tiver com um estudante com TEA, você vai precisar dar esse apoio mais concreto, essa explicação mais concreta da expressão idiomática que você usou. Além das expressões idiomáticas e figuras de linguagem, os nossos exageros também têm que ficar sob a luz do nosso cuidado. Por quê? É muito comum que nós usemos expressões que sejam de alta abrangência. Todo mundo pensa isso, todos os autores falam aquilo, nenhum pesquisador. Então, quando eu falo todos, não tem exceção, certo? Engloba cada um dos exemplares. Quando eu falo nenhum, não há exceção. Não engloba nenhum dos exemplares. Quando alguém te escuta falando isso, todo mundo falou. A pessoa não pensa assim, cada um dos quase 8 bilhões de habitantes da Terra pensa desse jeito. Você fala, a maioria pensa assim, não é? Você faz essa modalização na sua cabeça. O estudante com TEA, que tem rigidez na compreensão, ele não vai fazer isso. Então, é importante que nós cuidemos do uso desses exageros. Então, muito provavelmente, não é todos os pesquisadores, é a maioria dos pesquisadores. Nenhum pesquisador, é poucos pesquisadores. E esse exagero é uma coisa que nós podemos tomar cuidado com mais facilidade do que no próprio uso das expressões idiomáticas. Então, além de cuidar, né, em termos pedagógicos, da sua linguagem, um outro ponto importante é a questão da rotina em sala de aula. E rotina em sala de aula é bom, mas também quando ela é dura demais, né, muito rígida, não é muito bom. Então, se o estudante com TEA, ele tem como característica clínica os padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesse e atividade, a questão da rotina, ela tem um peso muito grande no quadro clínico. É importante que nós, então, possamos olhar para essa questão e tomar alguns cuidados. Eu tentei elencar alguns cuidados em relação a isso. Acho que antecipar os combinados. Aquele plano de ensino que todos nós fazemos todo semestre, quando você tem um estudante com TEA, ele tem que ser olhado e realizado, eu acho que com cuidado a mais. O cuidado já existe, né? Mas quando você faz um plano de ensino em uma sala de aula que tem um estudante com TEA, esse plano ele vai ser o norte do seu estudante com TEA. Então, muito provavelmente, ele vai comparar o conteúdo programático que você está dando com aquele plano, coisa que muitos estudantes não fazem. Pelo menos a minha realidade é assim, professora, quando que é a prova? Eu falo assim, gente, a prova é dia tal, igualzinho tá no cronograma do plano de ensino. É mesmo, professora? Pergunta o que tá lá, né? No estudante com TEA, provavelmente a vivência é diferente. Professora, no dia tal, tá escrito que vai ter tal. Vai ter mesmo? Então,
faça o plano já pensando nas questões, assim, e fazendo um plano que seja viável. Por quê? Porque se houver necessidade de mudança, e nós sabemos que mudanças são necessárias ao longo do semestre, acontecem várias questões, muitas delas fora do nosso controle. Mas se houver alguma mudança, é importante que você converse, que você explique essa mudança, porque as mudanças na rotina, as mudanças no combinado, elas causam um sofrimento real nas pessoas com TEA. Se você faz um planejamento e compartilha esse planejamento, ou seja, esse plano de ensino antecipadamente, você está mostrando para o seu estudante com antecedência as coisas que ele verá e as coisas pelas quais ele terá que passar em termos de avaliação. Além dessa antecedência nas ações, uma outra coisa importante é antecipar as ações dentro daquele dia, daquele momento de sala de aula. Então, por exemplo, no plano de ensino, vamos supor que no primeiro dia você fale sobre um tema X. Então, a antecedência está lá no seu cronograma, se fosse hoje, dia 21 de março de 2023, tema X. Ok, ele sabe com antecedência que nesse dia é esse tema. Outra coisa é você antecipar, você chegou na sua sala de aula, no dia da aula, e falou assim, gente, hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter um momento de discussão, depois nós vamos ter um momento de aplicação do conhecimento, enfim. É você antecipar a rotina daquele dia de sala de aula. É uma coisa que algumas vezes nós fazemos, algumas vezes nós não fazemos, e muitas vezes nós contamos com a flexibilidade do estudante e com a nossa também. No caso, quem tem um estudante com TEA precisa tomar um pouco mais de cuidado com relação a isso, porque se você for rompendo as rotinas, o que é muito legal no sentido da flexibilidade, no quadro de TEA, isso vai ser lido como um problema, isso vai trazer sofrimento para o estudante. Então, tomar o cuidado de antecipar os combinados, de mostrar com antecedência o que ele tem que fazer e antecipar as ações de cada aula, quando você chega na aula, né? Seguir o planejamento. Se houver mudanças, dialogar, explicar essas mudanças, garantir que seu estudante compreendeu a mudança e registrar essas mudanças no plano também. Também é importante, com relação à rotina de sala de aula, compartilhar os objetivos e as expectativas em relação às tarefas. Às vezes, por exemplo, nós propomos uma atividade, uma tarefa para os estudantes. Vocês leram um texto X, por exemplo, e vocês vão ter aqui uns 15 minutos para vocês elaborarem uma síntese da ideia do autor e elaborarem 1, 2 perguntas para outro grupo, por exemplo. Né? Isso pode ser uma atividade. Se você fizer isso como estudante com TEA na sala de aula, é importante que você fale a sua expectativa. Então, vocês têm 15 minutos e ao final dos 15 minutos eu quero que vocês, X, Y e Z, de uma forma bastante clara e pontuada. Porque muitas vezes nós deixamos implícitas as nossas expectativas das tarefas dos estudantes. Gente, quero que vocês estudem para aprimorarem. Você quer que estude para aprimorar e quer que ele responda não sei quantas questões, que ele compreenda não sei que conceito, que ele utilize aquele conceito na aplicação de uma determinada questão. Tá? Ou seja, externalizar qual é a sua expectativa para aquela tarefa. Por quê? Porque tem dificuldade em ler os sinais não verbais. Então, se você fizer cara assim, né? Estou concordando com isso, estudante. Essa sua informação não verbal vai passar desapercebida. Então, fale claramente a expectativa. Combinar o fluxo da discussão é importante também. Então, sei lá, os estudantes leram um texto e vocês vão discutir esse texto na sala de aula. Combina essa discussão. Por quê? De repente, esse texto tem um tema de interesse do seu estudante. Muitas vezes nós achamos, o estudante com TEA não vai querer participar da discussão, mas pode ser que o contrário aconteça, ou seja, que ele monopolize a discussão.
Então, é importante que você organize o fluxo do que está acontecendo. Então, ó, pessoal, nós vamos discutir o texto, então vamos, para que todo mundo possa falar, vamos aí nos organizar para falarmos entre 2 e 3 minutinhos. Não é uma questão assim que todo mundo vai ficar no relógio olhando se falou 2 ou 3 minutinhos, mas você está sinalizando que você tem que ter uma troca de turno um ritmo bem favorável. E organizar o tempo da tarefa. Então, você deu uma tarefa, não dá para dizer assim, pessoal, quando vocês forem terminando, me avisem. Vocês têm 20, 25, 30 minutos para fazer essa tarefa. E pode ser que o estudante ele precise de um tempo maior ou prazo, se for para entregar alguma coisa, para realizar essa tarefa. E isso é uma coisa prevista em lei, mas nós vamos falar também quando falarmos sobre a questão legal. Outros cuidados em relação à sala de aula é pensar no processamento sensorial. O seu estudante com TEA, ele pode ter dificuldade em lidar com muitas informações sensoriais ao mesmo tempo. A informação sensorial mais frequente em sala de aula é uma informação sensorial auditiva. Porque, além do professor falar, você tem o ruído da sala de aula, você tem eventuais comentários de aluno com aluno, né? Natural. Você tem o ruído do ar-condicionado, você tem os passos fora, você tem o passarinho lá na árvore perto do elefante branco, enfim. Você tem um monte de ruído que você processa apagando todo o ruído de fundo, né? Então, você está lá na sala de aula, você ouve quando liga um ar-condicionado e, à medida que a aula progride, você para de escutar o ar-condicionado. Ok, o sistema auditivo fez isso. O processamento do seu estudante, o processamento sensorial do seu estudante com TEA é diferente do seu. Então, pode ser que ele se sinta sobrecarregado com estímulos. Isso significa que ele pode se cansar mais rápido do que você, que apagou, né, que obliterou aquele estímulo auditivo. Então, pode ser que ele precise de uma pausa, ou que você precise cuidar no sentido de dar para ele um tempinho, de repente, para ele sair da sala de aula, dar uma respirada e retornar. Poder organizar essa questão sensorial, poder se organizar, aliás, nessa questão sensorial. Mas isso também significa que seria interessante nós usarmos bastante informações ou informações redundantes na sala de aula. Eu entendo que isso a maioria de nós já faz, né? Mas ganha relevância nos quadros de TEA, que é sempre utilizar a informação visual junto com a informação auditiva, porque se o nosso estudante ele tem uma grande atenção a detalhes, pode ser que ele perca alguma informação verbal que você deu, mas se você mostrou aquela informação em um gráfico, se você mostrou aquela informação, ou se ela é possível, né, de ser mostrada em uma imagem, pode ser que aquela imagem seja o ponto, ou seja, a âncora de compreensão do seu estudante. Então, usem bastante. De novo, né, linguagem clara, e bastante atenção ao uso de provérbios e de figuras de linguagem. Para finalizar esse momento, eu queria lembrar que existe uma lei, né, vocês já sabem, né, mas existe uma lei que institui o Estatuto, né, da Pessoa com Deficiência, que a Lei 13.146 institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E nessa lei, no artigo, na verdade, ela tem um capítulo inteiro de educação, né? Mas no artigo 27, nos mobiliza como professores a nos lembrarmos que a educação, além de ser um direito de todos, ela tem um objetivo, que é alcançar o máximo desenvolvimento possível dos talentos, habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo as características, interesses e necessidades de aprendizagem. Então, o seu estudante com TEA, ele está lá e você vai olhar para ele assim como nós olhamos para os outros. Você está aqui para alcançar o máximo de desenvolvimento possível. Mas essa conversa nesse momento, ela existe para que nós possamos pensar nessas características, nesses interesses e nessas necessidades de aprendizagem. Mas o objetivo final
do estudante com TEA, nosso, né, em relação ao estudante com TEA, é o mesmo. Eu quero que você, assim como seus colegas, alcance o máximo desenvolvimento possível. E também nessa lei, nesse mesmo capítulo de educação, mas agora no artigo 30, fala que os estudantes, eles têm direito à dilação do tempo. Então, o estudante, ele ele é assegurado por lei o direito dele de fazer a tarefa em um tempo maior. Estou falando isso porque, às vezes, isso pode causar um certo incômodo com relação aos demais estudantes, por exemplo, mas isso não é uma condescendência, isso é um respeito à lei. E essa lei existe porque eles realmente têm diferentes características no funcionamento cognitivo e linguístico. E outra questão que o artigo 30 traz para nós é a adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Esse item, ele é importante, eu acho, no ambiente universitário, porque nós fazemos muitas provas e muitos trabalhos escritos, né? O estudante tem que escrever muitas vezes. Apresente um texto que tenha menos riqueza no sentido da figura de linguagem, no uso amplo das figuras de linguagem. Se isso acontecer, lembre, né, que o critério de avaliação, ele é olhado, ele é pensado considerando a singularidade linguística daquela pessoa. Se aquilo aparecesse em outra situação, estudante típico, você veria, você interpretaria de um outro jeito. Mas nos quadros de TEA, isso faz parte da singularidade linguística e é assegurado por lei a adoção de critérios que respeitem essa singularidade. Essas sugestões, né, que eu falei para vocês, ele não trata, ou ele não tratou, sobre questões sociais dos estudantes, mas essas questões sociais, elas são muito importantes também. E aí tem aqui um exemplo de uma pesquisa que foi feita com estudantes canadenses, e uma das perguntas que fizeram para os estudantes é quão confortável ele está em perguntar, né, questões sobre aquilo que ele está aprendendo. Então, um ambiente comunicativo, um ambiente de sala de aula que seja seguro para fazer perguntas é fundamental. E eu acho que se nós nos aproximarmos, conversarmos com o nosso estudante, se nós tomarmos cuidado com as rotinas da sala de aula, se nós respeitarmos a questão do processamento sensorial, se nós cuidarmos da nossa linguagem, nós estamos caminhando para abrir esse espaço de interlocução com o estudante. Nesse mesmo artigo, o artigo inteiro é bem legal, mas essa pergunta em específico me fez pensar bastante. Que é assim, né, no todo, como é que você se sente em relação ao pertencimento no ambiente da escola, né? Então, a questão escolar. O termo pertencimento é um termo, né, tradução para o português. E nós vemos que muitos estudantes, eles, apesar de muitos se sentirem, né, sentirem que pertencem àquele espaço, é uma questão em que o de vez em quando, e quase nunca, apareceu bastante. Estou falando isso por quê? Porque o sentimento de pertencimento é algo que nós também ajudamos a construir com o nosso estudante. Você está à vontade, você está bem? E nesse sentido, abrir esses espaços de possibilidade do estudante falar com você diretamente, que é o professor da disciplina, ou dialogar com o colegiado, enfim, de ter locais de escuta, vai fazer com que nós criemos uma possibilidade de interlocução e uma possibilidade de se sentir respeitado para todos os estudantes, né? E para aqueles com deficiência, e dentro daqueles com deficiência, para aqueles com autismo. Por fim, acho que conhecermos as leis faz parte, né, do nosso DNA. Estamos aqui na função de professores e temos que conhecer. No nosso caso, acho que a Lei Brasileira de Inclusão é fundamental.
E tem esse material, que foi o material que a própria UFES compartilhou conosco. Ele é um caderno, eu não sei se todo mundo já viu, mas ele é bem interessante. Tem várias ideias também, um pouco parecido com o que a gente discutiu, mas com mais pormenores, para pensar no acesso e como o estudante fica ou se sente realmente incluído, o estudante com TEA se sente realmente incluído no ensino superior. E finalizar dizendo que esse é um momento excelente para nós conversarmos sobre isso, porque está chegando, né, dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, e essa conversa ela é fundamental. Tá? Então, eu queria agradecer, e se alguém tiver alguma colocação, algum questionamento, eu estou à disposição. Vou interromper aqui o compartilhamento. Liliane, muito obrigada pela sua fala, pela sua participação aqui conosco. Foi um momento muito rico, eu não parei de anotar aqui tanta coisa interessante, né, que você trouxe de forma bem clara para a gente, apontando aí as características, os desafios e também trazendo algumas estratégias, né? A gente agradece imensamente, com certeza é um momento muito rico aqui para os membros do NAD, e a gente precisa ampliar essa discussão, né? E o acesso também a tudo isso que você falou, ler um pouco mais, né? Não só sobre o transtorno do espectro autista, mas também em relação a outras demandas que a gente tem discutido aqui. Nós temos a proposta de nos aprofundar aí ao longo do semestre, né? Em outros temas que vão dar suporte aí à nossa atuação enquanto docente. Você agrega bastante para a gente com esse momento. Só agradecer, viu? Muito bom. E abrir aqui para as colocações, as perguntas, Cíntia. Liane, primeiro agradecer. E a primeira pergunta que, assim, não é, mas qual que é a programação institucional para atender essas pessoas? Como que a gente está tendo acesso? Cíntia, antes de montar aqui, eu entrei até no site do NAUFES para ver como é que estava essa questão, né? Porque não sei se vocês têm informações mais atualizadas que eu, então fiquem à vontade para colocar. Entrando no site, eu acho que todo mundo tem essa impressão, né? Que a questão da acessibilidade física, ela tem uma relevância muito grande, aquela questão visível. Mas o acesso em termos dos estudantes que têm questões não visíveis é bem mais delicado. Pelo menos no nosso curso, nós não recebemos o material, assim, recebemos um link para um material institucional geral. Nós recebemos essa informação, via ProAESI, que o estudante está lá, pede ajuda, aí o pessoal do ProAESI tinha material, foram eles que compartilharam os materiais que o nosso curso recebeu, tanto a questão, assim, eles falaram, lê isso, lê essa lei, lê esse material, foi via ProAESI e não, nesse momento, assim, uma questão institucional maior. Eu entendo que isso é um cuidado, né? Uma pauta até para seguir daqui em diante, porque espero que o número de estudantes com TEA e com outras deficiências, na verdade, né, aumente na universidade. A minha preocupação é como estender isso para os outros professores, né? Esses encontros nossos, teoricamente, eram para ser abertos, mas a gente, como é junto com a reunião, a gente não tem divulgado, mas talvez, não nosso, mas assim, eu penso que possamos provocar uma situação para termos workshops, assim, não mais continuada, mas que seja abrangente para os outros professores, né? Talvez pensar que você foi falando, eu fui verificando, e uma coisa que você acabou de falar é quando o aluno procura. Eu acho que quando o aluno procura é muito mais fácil,
autodeclara, né, falando sobre isso. Agora, o grande problema é quando, por exemplo, eu já tive alunos e eu suspeitei, mas não tinha nem noção dele ou da família, porque às vezes tem aqueles que sabem e não querem compartilhar essa informação com outras pessoas, né? Eu ia te perguntar isso. O autista, porque assim, eu já tive um aluno com TDAH e ele tinha noção das deficiências dele. A minha pergunta é quanto ao autista, se ele tem essa noção. Se, assim, o declarado e o não declarado, né? Porque às vezes, talvez a pessoa nem tenha o diagnóstico. Com relação à consciência, Cíntia, a resposta mais provável é sim. Estou falando mais provável porque dentro do espectro, aquela pessoa que tem um quadro mais grave, muito provavelmente ela não vai ter, mas muito provavelmente não vai ser essa pessoa que chegou na universidade, tá? A pessoa que nós imaginamos que chegou à universidade é uma pessoa que já tem uma questão assim cognitiva e linguística mais elaborada. E sim, eles têm consciência. Inclusive, as questões dos transtornos depressivos estão muito relacionadas a essa consciência da inadequação da pessoa ao ambiente social. E eu imagino que é por isso que muitos não se sentem seguros em compartilhar com a turma. Por exemplo, pelo menos lá no curso já teve uma situação assim, que o aluno falou assim, eu não queria que a minha turma soubesse. E a gente ficou assim, numa saia justa, porque assim, você está num curso que trabalha com isso, né, do ponto de vista clínico. E ele falou assim, gente, e agora? Só que não dá para a gente fingir que a gente não entendeu o aluno, né? A gente sabe por que ele pediu isso. Porque, na verdade, tem vários processos de exclusão social e psicológica que, infelizmente, também acontecem no ambiente universitário. Então, acho que assim, essa questão de como a gente lidar, eu acho que ela exige muito cuidado e muita construção também. Porque se você falar direto assim, a pessoa pediu para você não falar com a turma, né? E a gente abre para a turma, eu acho que a grande chance é de nós perdermos o nosso estudante nisso. Ele vai se sentir bastante exposto, né? Mas também entendo que nós temos que ajudá-lo a construir um ambiente mais seguro na universidade para que ele possa falar, para que ele se sinta respeitado e acolhido quando fala. Obrigada, Liliane. Liliane, a Cíntia entrou em contato com o CCS, eu acho que, não sei se você estava aqui nessa parte, e a gente teve acesso a algumas demandas de estudantes do CCS, né, e o transtorno do espectro autista, ele apareceu. Eu estava até consultando essa listinha, e eu vi que tem um caso no departamento de fonoaudiologia, que é o seu departamento, né? Eu não sei se esse aluno já chegou até você, mas você não chegou ainda? Ele chega, ela chega esse semestre. Ah, tá. Foi um estudante, falando sobre quando eles buscam ajuda e quando não buscam, que a própria estudante, ela mandou um e-mail, ela conversou com a coordenação e depois ela mandou um e-mail para todas as professoras da área, na tem a área da linguagem, né? Ela mandou e-mail para essas professoras, eu fazendo parte, falando, né? Pedindo ajuda. Então a gente falou uma coisa linda, né? A pessoa pedindo, mas já aconteceu um caso como o da Cíntia, né? Da pessoa enxergar, ou às vezes a gente fica em dúvida também e se perguntar, né? E agora? Quem que a gente pede, né? Como é que se faz? Como é que se cuida de um diagnóstico também do universitário? Que não é fácil. Como eu vi que constava essa aluna no curso de fono, eu ia te pedir para trazer um relato para a gente, né? Como foi a experiência, mas ainda não chegou, né? Na sua turma. Mas nós acabamos falando dessa estudante, então posso contar assim um pouquinho, não posso contar pessoalmente, que eu ainda não conheci, mas foi uma estudante que, logo no primeiro período, nós já sabíamos, fomos informados por causa que ela se autodeclarou, né?
Então, nós tínhamos a informação desde o comecinho, e foi aí que se procurou informação, se tinha algum material, porque o primeiro, o segundo e o terceiro período, eles são períodos com muita disciplina básica também. Então, acabava que no curso, nós até conhecíamos mais, porque estava no estágio, porque tinha tratamento terapêutico e tal, mas no ciclo básico não era tão frequente isso. Daí procurou via ProESI, né? Na verdade foi assim, mas foi uma estudante que precisou de adaptações em relação, principalmente, à avaliação em grupo, porque era uma estudante que tinha muita dificuldade em se relacionar com os colegas no começo do curso. Então, as avaliações que estavam planejadas para serem coletivas, elas foram modificadas para essa estudante. A gente tentou avisar, o colegiado na época, tentou avisar os professores com antecedência, porque o colegiado chegou a conversar com a estudante, para entender um pouco o perfil dela, porque tem alguns estudantes que lidam melhor com isso, com TEA, assim, eu não gosto de fazer trabalho em grupo, mas né, respira e vai. E outros que sofrem realmente. Era o caso dessa estudante. Então, teve uma conversa do colegiado, essa estudante, né, que na verdade ela procurou muita coisa, ela já vinha com uma avaliação anterior, ela trouxe avaliação, então foi bastante assim, construído em relação ao perfil dela mesmo. Com muitos percalços, tá? Mas a tentativa foi de construir segundo o perfil dela. Sim, esse momento é até importante para a gente, né? Porque a gente consegue identificar dentro dos cursos a presença desse transtorno, por exemplo, também de outros, e vamos buscando ajuda e nos ajudando mutuamente, né? Para poder juntos pensar a melhor maneira, mas você falou na sua apresentação que esse acolhimento é bem importante, né? E essa conversa, esses combinados junto diretamente aí com o estudante, para que a gente consiga entender, porque como é muito heterogêneo, como você trouxe, né? Vai depender aí do estudante, né? Da característica dele. Liliane, não sei se você vai saber me responder. Do artigo 30 da lei, né? E o que eu tive até quando a gente teve a palestra no mês passado sobre acessibilidade com a Débora lá do NAUC. A minha pergunta é a seguinte: quando um aluno se autodeclara, eu entendo que eu possa ter respaldo da lei de mudar o critério de avaliação dele, né? Eu percebo. Se esse aluno ele não se autodeclarou, mas eu percebi que ele tem, pelo menos, não é diagnóstico, né? A gente não é especialista para dar diagnóstico, mas eu percebo que ele tem, por exemplo, essa dificuldade de grupo, eu percebo somente um outro sintoma. Outro sinal, desculpa. Eu posso utilizar da lei de acessibilidade para me respaldar, ou eu não tenho respaldo, já que não teve o diagnóstico, né? Eu vou te responder, Cíntia. Eu acho que numa situação análoga, nessa situação específica que você está falando, acho que a gente não teve a vivência. Mas quando essa situação acontece muito com crianças e adolescentes, que é o exemplo que eu vou te dar, que não tem, ou está em processo diagnóstico, que é o mais frequente, geralmente esse processo demora um tempo, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, por exemplo, e nesse ínterim, a família precisa, né? Quer acessar esses direitos, porque vão ter no futuro. A resposta que nós temos em geral é não. Enquanto não tiver o diagnóstico, enquanto você não tiver um CID, você não pode ter os benefícios da lei. Obrigada. Isso é muito importante para a gente saber como lidar, porque aluno às vezes questiona muito. Então, você vai ser diferencial para um
quando tem o diagnóstico, você está respaldado. Agora, quando não tem, né? Muito obrigada pelo esclarecimento. Alguém mais quer fazer perguntas para a professora Liliane? Ninguém? Eu acho que a palestra foi boa. Não restou nenhuma dúvida, mas eu achei bem interessante a parte inicial, né, que você falou de como que a gente pode se aproximar, isso é importantíssimo para... E eu até fiquei pensando, né, quando você falou dos cuidados, das ações, eu ainda estou preparando, né, minha aula inicial, a minha aula começa amanhã, então eu estou preparando algumas coisas. E é esse cuidado, né, de preparar, de antecipar, não só para o espectro, mas para todos os alunos. E a partir do momento que a gente começa a tomar cuidado em geral, com o tempo, eu acho, como você disse, né, com a expectativa que entre o maior número de alunos a gente consiga já ser mais natural daqui a um tempo, né, do que essa surpresa que a gente tem, que é um desafio para a gente não sabe como, né? Então, eu acho que essas dicas, independente para já a turma que vai ter um aluno ou uma aluna com TEA, a gente já começar a treinar, né? A ver isso. Bom, Dani, quer falar alguma coisa? Não, é só uma outra informação que naquela listinha, além do departamento de fono, o outro aluno que tem o registro, né, do transtorno do espectro autista, que foi comunicado, é do curso de medicina. Nós não temos aqui nenhum representante, né, nesse momento, mas são os dois cursos que apareceram ali na lista. Mas, como a Liliane falou, né, existe aí probabilidade de aumento desses estudantes, a gente tem que se preparar para lidar, para conduzir melhor, né, as nossas atividades, nosso planejamento. Com certeza, tudo que você trouxe aqui já plantou a sementinha aqui no nosso coração, né, já trouxe bastante informação interessante para a gente já começar a pensar e se debruçar sobre isso. Que bom. Como a gente tem feito aqui nas reuniões. Liliane, agradeço novamente a sua participação. Nós conversamos por telefone e você falou, né, que seus projetos eles são mais na área envolvendo criança e adolescente, mas você atendeu plenamente a nossa proposta, né, Cíntia, e enriqueceu bastante aqui o nosso momento de discussão a respeito desses temas. Só agradecê-la e nos colocar à disposição também de você, tá bom? Também agradeço, também estou à disposição. Obrigada. Vamos ver se a gente consegue no futuro aí trabalhar com forma de workshop, né, para professores não só da UFES, mas da UFES também, né? Professora Iane, agradeço muito em nome do NAD, proveitoso. E uma pergunta, assim, assistir os programas hoje que tem falando sobre autista, isso ajuda a entender ou é muito, como eu diria, caricato? Eu acho que tem muitos programas legais, assim, trazendo até dúvidas sobre a sexualidade, né, sobre o desenvolvimento. É que eu acho que, assim, eles estão pegando um tipo, né, de pessoas com TEA muito assim, específico. Eu acho que é legal, mas para dar ideia do espectro, ainda está longe da necessidade. Eu assisto alguns e muitas coisas que você foi falando foi me vindo à memória, né, as cenas, e eu senti muito mais conforto em perceber e em entender
talvez hoje eu tenha um olhar diferenciado, assim, se eu tiver alguém com, assim, com espectro que não foi avisado, né? Eu acho que eu tenho uma visão maior. Mas muito obrigada, agradeço muito. E vamos ver aí o futuro, né? Se a gente pode trabalhar em parceria, porque eu acho que os estudantes ganham muito com isso e os professores, com certeza. Não, o objetivo são os estudantes, mas nós ganhamos muito com essa formação. Muito obrigada, professora. Obrigada, gente. Bom finalzinho de reunião para vocês. Tá, Tchau, joia. tchau. Tchau.